Então, meu irmão, o Salmo 122, versículo 6, ele possui 5 palavras principais que, traduzidas para nós, aparece nas traduções como a primeira palavra como ore, né? A segunda como paz, a terceira como Jerusalém, a quarta como prosperar e a última palavra como aquele que ama ou quem te ama, entendeu? Então, vendo palavra por palavra no hebraico, né, você vê que a primeira palavra, uma das primeiras palavras, que é essa palavra que é traduzida como ore, né, você vai ver ela no original. No original, a raiz dessa palavra não é exatamente ore por Jerusalém, não é oração, né? A verdade, a raiz da palavra é perguntar, que é shal, tá? No caso que aparece ali no versículo de Salmo 122 é shalu, shalu, né? Ou shal ou shalu. A raiz é shal, que aparece no versículo shalu, que seria traduzido também como perguntar, tá? A, a raiz da palavra é perguntar. Então seria pergunte, seria a tradução primordial dessa palavra, a primeira palavra que aparece no Salmo 122. Pergunte pela paz de Jerusalém. Seria essa a primeira interpretação, entendeu? Embora mais na frente o dicionário Strong ele dê a exclamação ou a interpretação da palavra como pedir, implorar, entendeu? Aparece essas opções também, entendeu? Mas o sentido primordial da raiz da palavra é perguntar, ou seja, pergunte pela paz de Jerusalém, entendeu? Embora lá, né, nos significados secundários da palavra pode aparece no dicionário Strong como implorar, pedir, entendeu? Então, mais o sentido primordial dessa palavra é perguntar, porque orar no hebraico é tefilá, não é shal, não é shalu, não chega nem perto a construção das palavras não chega perto da palavra oração, mas a palavra que aparece ali é perguntar, no primitivo do hebraico, entendeu? E a segunda palavra que aparece é a palavra shalom, que é muito conhecida nossa já, que a gente sabe que shalom é paz. A terceira palavra que aparece é Jerusalém, que a gente já sabe que é Jerusalém, né? E a quarta palavra que aparece é Ishalu, Lion, Ishalion, 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 que é prosperar, pode ser interpretada como prosperar, tá? E a última palavra é Ohavai, Ohavai-ri, Ohavai-ri, que é quem te ama, né? Interpretado por quem te ama ou aquele que te ama, entendeu? Então, nós vemos a construção do hebraico desse versículo, né? Seria interpretado ao pé da letra, seria pergunte pela paz de Jerusalém. Prosperem ou sejam prósperos aquele que te ama, entendeu? Pergunte pela paz de Jerusalém. Prospere aquele que te ama. Prospere aquele que te ama. Ao pé da letra seria isso. Uma pessoa perguntar pela paz de Jerusalém. E aquele que pergunta, né? Ou seja, aquele que vai prosperar é aquele que ama. Não seria, né, se você for trazer o pé da letra, quem prospera é aquele que ama, não diretamente aquele que ora. Você está entendendo? Porque geralmente quando a gente fala desse versículo seria como a pessoa que ora é que prospera, mas na verdade o versículo ao pé da letra diz que aquele que ama Jerusalém é que prospera, entendeu? Só que a gente sabe que o amor
ele consiste em quê? Em orar também, em pedir, entendeu? Que pode ser também interpretado desse jeito. Mas ao pé da letra, que eu quero frisar é o seguinte, que ao pé da letra as coisas mudam um pouco, o sentido muda um pouquinho, entendeu? Então pergunte por Jerusalém, pergunte. E um versículo de Jeremias 15, versículo 5, corrobora justamente com esse versículo de Salmo 122, versículo 6, que diz assim, Jeremias 15, 5 diz assim, quem terá piedade de você, Jerusalém? Quem vai chorar por você? Quem vai parar para perguntar como você está? Olha só o que Jeremias fala, a mesma coisa que o salmista fala. Quem que vai perguntar por você? Quem que vai perguntar como você está? Quem que vai se importar com você? É isso que Jeremias está falando. Quem que vai perguntar por você, Jerusalém? Entendeu? É como se fosse um paralelo do livro de Salmos. O que Jeremias está fazendo, ele está como se tivesse conhecimento do livro de Salmos, né? Ele estivesse dizendo aquilo que o salmista disse. Pergunte por Jerusalém. Pergunte por Jerusalém. Aí a exclamação de Jeremias é essa, né? Quem terá piedade de você, Jerusalém? Quem vai chorar por você? Quem vai parar para perguntar como você está? Eu gosto da tradução viva também, da nova tradução viva, que diz assim, ó. Nova tradução viva diz assim: quem terá pena de você, Jerusalém? Quem vai chorar por você? Quem se preocupará em perguntar como você está? Né? Então, esse versículo de Jeremias, ele corrobora com o que o salmista fala. Pergunte por Jerusalém. Pergunte pela paz em Jerusalém. Ao pé da letra. Pergunte pela paz em Jerusalém. Prosperem quem te ama. Ao pé da letra. Entende? Então, cara, é muito interessante, muito interessante o significado da palavra, o significado das palavras, como que ela é colocada. No versículo de Lucas 19, 42, você já vê Jesus fazendo essa exclamação. Só que Jesus é a encarnação do próprio Deus, né? Então, a forma como ele fala, ele já tem um sentimento da revelação, ele recebe a revelação do Pai e sabe qual é o estado de Jerusalém. Então ele diz em Lucas 19:42, diz assim, e disse, se você, mesmo você soubesse neste dia o que lhe traria paz, mas agora isso está escondido aos seus olhos. Ele falando a respeito de Jerusalém, olhando para Jerusalém, falando isso, exclamando isso, né? Na tradução viva diz assim, como desejo hoje que você, entre todas as pessoas, entenda o caminho para a paz, mas agora é tarde demais e a paz está escondida a seus olhos, na tradução viva, né? Então Jesus exclamando pela paz de Jerusalém, né? Dizendo que ele está oculto aos olhos deles, que o Senhor deseja a paz para eles, né? Jesus exclamando isso. Então, o Salmo 122 tem essas nuances de interpretação, né, que muitas vezes é trazido para nós como ore pela paz, mas se você trouxer para o pé da letra do hebraico, seria pergunte pela paz de Jerusalém. Como eu te disse, Deus ele faz um, um jogo de palavras muito interessante nessa questão da numerologia para poder ele mostrar para a gente aonde que está todo o interesse e todo o, o, a atenção de Deus nesse versículo. Ele mostra para a gente isso. Então Deus faz uso de rima e poesia em toda a Torá. Toda a Torá ele faz isso. Ele faz jogo de palavras, rimando palavras, para que ele possa dar para a gente, através da numerologia, aquilo que ele está apontando ou que ele tem grande interesse naquele versículo, ou naquela passagem, ou naquele texto. Entende? Então, olha só esse jogo de palavras que o Senhor faz nesse versículo. O versículo ele começa assim, ó. Shalu,
Shalom, Yerushalayim, Ishalaio, Ohavaihi. Ohavaihi. Tá vendo o jogo de palavras que é feito com essa letra do hebraico, que é o Shin? O Shin parece um tridente, esse tridente para cima, parece um tridente, o Shin. Então ele faz esse jogo de palavras com o Shin, né, repetindo ele algumas vezes em algumas palavras, como a palavra Shalom, a palavra Shalom, Yerushalayim, Ishalayim, e a última já não tem o Shin. Mas ele faz esse jogo de palavras para mostrar para a gente que, através da numerologia, ele vai apontar para aquilo que é de maior interesse dele. Então, se você tiver na mão aquele quadro que eu enviei, o quadro da numerologia, eu vou mostrar como é que na gematria hebraica ou numerologia, eles veem essa questão dos números. Então, você vai olhar ali em cima, gematria de Salmo 122, versículo 6 no hebraico. Leitura da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda, o que a gente tem? O significado da palavra ali, Shalu, que é pergunte. E ali o valor numérico embaixo de Shalu é 337. O valor numérico da palavra. Toda palavra do hebraico, se você for pegar cada letra dela, ela significa um número. Tá? Cada letra significa um número. Então, se você pegar cada letra dessa e somar o significado de cada letra dessa palavra, por exemplo, Shalu, você vai ter 337. Esse é o valor numérico da palavra Shalu, que significa pergunte. Pergunte. Valor numérico 337. Se a gente quiser saber a raiz dessa palavra, a gente tem que desmembrar ela mais ainda, fazendo como? A gente soma ela. A gente soma 3 mais 7, vai dar o quê? 13. 1 mais 3 vai dar 4. Então, qual é a raiz da palavra pergunte no hebraico? A raiz é 4. Em seguida, nós temos a palavra shalom. A palavra shalom é a mesma coisa. Você tem que somar as letras, ver o valor de cada letra. Aí você vai ter o valor numérico daquela palavra. Qual é o valor numérico de paz? 376. Aí você quer saber a raiz dessa palavra, paz, shalom. Você vai somar 376. 3 mais 7 mais 6. O valor vai ser 16. 1 mais 6, o valor é 7. Então a raiz da palavra shalom é 7. E assim sucessivamente para a esquerda, até você chegar ao final da esquerda, da direita para a esquerda, tá? Então o que eu fiz aí? Eu mostrei aí em cima, ó, onde está escrito ali valor da palavra, você tem valor de cada palavra, né? Da esquerda para a direita. Pergunte 337, paz vale 376, Jerusalém vale 586, a palavra prospere ou prosperar vale 356 e a palavra quem te ama vale 38. Se você pegar e somar tudo isso, esses valores, você vai ter aquele valor lá do final que eu coloquei ali, 1693. Logo do lado ali de 337. 1693. Se a gente pegar agora e desmembrar esse 1693 e somar ele para a gente descobrir a raiz desse número, de todas as palavras do versículo, nós vamos ter ali no final o quê? A raiz de todas as palavras somadas do versículo, a raiz é 1. Entendeu? Aí na sequência abaixo, né, ela desmembrada em 11, 14, 19, 16 e 13, se você pegar e somar vai dar 73. Se você desmembrar ela, 7 mais 3 vai dar 10, que 1 mais 0 vai dar 1. A raiz é 1. Entendeu? Mesmo somando ela desse jeito. Se você pegar e somar a raiz da palavra final ali, que deu um número só, um exemplo aqui embaixo, a raiz da palavra pergunte, 4, mais a raiz da palavra paz, 7, somar com a raiz de Jerusalém, que é 1, com a raiz de prospere, que é 5, com a raiz de quem te ama, que é 2, você vai somar, vai dar 19.
19 mais, 1 mais 9 vai dar 10. 1 mais 0 é 1. A raiz, a soma das raízes das palavras é 1. Então, para onde que Deus está apontando? Deus está mostrando que o interesse dele está todo na raiz número 1. Essa raiz número 1 significa o quê? Jerusalém. Porque a raiz da palavra, Jerusalém, é 1. Entendeu? A raiz da palavra, Jerusalém, é 1. Então, ele está apontando de todas as formas aqui, que a gente pode ver, ele está apontando para Jerusalém. Interessante isso, não? Então, esse jogo de palavras que Deus faz é justamente para mostrar para a gente, mostrar que essas coisas não é por acaso que ele faz. É para mostrar que todo o interesse, o amor de Deus está nessa cidade, nesse local. Ele está apontando para Jerusalém, através da própria numerologia bíblica, através da guimatria, que a gente chama no hebraico de guimatria hebraica. Tá? E ali eu frisei uma data interessante aqui, que é 1785, que eu fiz outro somatório na vertical aqui. Esse somatório na vertical de 1693 mais 73 mais 19 deu o resultado de 1783. Aí eu fui dar uma procurada para ver em que ano que é esse. Parece que é um ano com que se comemora o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, né? 2 da Babilônia. É um dia de jejum que é feito em lembrança por esse dia em que eles foram oprimidos pelo rei da Babilônia. Interessante você achar essa data, né, dentro desse contexto de numerologia, logo desse versículo que fala justamente de Jerusalém. Entendeu? A gente alguns podem achar isso pode achar uma coisa que é coincidência, né? Mas é o que Deus mostra na sua palavra sobre isso.